Teria aula. Pois é, e eu falei com o pessoal, a gente deu, né? É impressionante que isso aconteça. Bom, eu já estou gravando aqui a videoaula, aí depois eu posto lá, né? Para o pessoal poder acompanhar o que a gente comentou, o que a gente falou. O nosso assunto de hoje é características da EAD. Na verdade, tudo que nós falamos até agora já é a respeito das características da EAD. Só que tem esse tópico específico que nós vamos dar um destaque a essas características, que é esse tópico que a gente vai trabalhar, tá? Eu estou usando novamente uma apresentação do Prezi, bem bonitinha. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta de apresentação, né? Diferente do PowerPoint, mas com o mesmo objetivo, né? Você produz essas apresentações num software web. Está disponível na web, você acessa e cadastra no site do Prezi, prezi.com, faz o cadastro, né? E aí você tem acesso, você pode criar apresentações lá mesmo na web. No meu curso lá de informática intermediária lá no Semur, eu estou apresentando essa ferramenta para os meus alunos, estou mostrando como é que funciona. Mas não é difícil não, quem tiver boa vontade, aprende sozinho. Tem um monte de tutorialzinho na internet, videozinhos explicativos, até para o trabalho agora de história da educação à distância, quem quiser experimentar essa ferramenta, é show de bola, vale a pena tentar fazer. Ok? Bom, características da EAD. A EAD, compreendida como educação, mobiliza professores e alunos para criarem novas rotinas, exigindo, como toda mudança, novas atitudes, novas leituras, nova forma de ver e de se organizar no mundo. No mundo acadêmico, no mundo da educação, no mundo, né, da formação. Ou seja, de fato, é uma postura diferente, tanto de alunos quanto de professores, para usar esse modelo de educação, né? Não tem como você querer replicar, tanto na sua prática docente, quanto na sua prática acadêmica, né? A sua maneira de seu comportamento, sua atitude na educação presencial, na educação à distância. Não dá para replicar, não dá para fazer igual, né? Porque são modelos diferentes, com características diferentes, que exigem uma postura diferente de professores e alunos. Então, essa questão das amplas, tem um vídeo que eu até vi hoje, que é aquela reserva de democracia. Uhum. Um dos professores fala justamente isso. Um dos problemas da EAD, as primeiras que surgem, é copiar, tal qual é a presencial. Tem como, né? O material didático tem que ter um diferencial, né? A forma do professor conduzir o processo é diferente, não é? O professor, ele querendo ou não, ele deixa de ser o centro do processo. Ele deixa de ser o centro, ele passa a ser um orientador do processo. Não dá para ele querer ser o centro, porque na rede todo mundo tem autonomia. No ambiente virtual, a autonomia é coletiva, né? Todo mundo se manifesta, todo mundo tem liberdade para se expor, para colocar suas ideias, para compartilhar, para participar. O professor, ele passa a ser um condutor do processo, pode ajudar, às vezes não ajuda em nada, às vezes só atrapalha, né? Mas enfim, ele não é mais a mesma figura, não dá para ser mais a mesma figura. E o aluno também, né? O aluno tem um outro comportamento, ele tem que ter uma outra postura, uma postura com características diferentes. Bom, a primeira característica que a gente destaca é a democratização, sem dúvida. Pela EAD, há a possibilidade de educação para todos, né? Com redução ou eliminação das dificuldades de caráter temporal, geográfico e até mesmo econômico.
Você tem bons cursos até de graça, né? A Universidade Aberta do Brasil, que é o carro-chefe, o carro-chefe da EAD do MEC, né? É um projeto, é um programa em parceria com as universidades federais, com os IEFs, com os institutos de um modo geral, né? Que justamente visa oferecer educação gratuita, de qualidade, à população, né? E aí não tem mais fronteira. O cara lá no Xingu pode estar fazendo um curso à distância na USP. Basta que a USP contrate lá um polo presencial para dar um apoio, tem um espaço lá para dar um apoio àquele aluno, e aquele aluno vai estudar com os professores da USP. Vai estudar pedagogia, estudar sociologia, vai estudar, enfim, física, qualquer coisa, com os professores da USP, de qualquer outra universidade. Então, as fronteiras, né, são rompidas, são quebradas aí. Representa a igualdade de oportunidade de formação, de modo especial para as pessoas que não podem frequentar a escola presencial. Algum motivo não podem. Agora, aí a gente volta àquela questão. Não só não podem, agora não podem e não querem mais, né? Agora é uma questão realmente de opção. O que eu quero? Aí é uma questão de opção. Uma outra característica é a individualização. Na modalidade EAD, o professor ou tutor pode dar atenção singular a cada estudante, no tempo e espaço de estudo selecionado pelo estudante. Isso é um fato, né? Eu passo a ter uma relação muito mais pessoal com o meu aluno no ambiente virtual de aprendizagem do que na sala de aula. Isso é um fato, né? O aluno porque não tem como eu, como professor, não estabelecer esse relacionamento pessoal com o meu aluno, uma vez que o contato dele é direto comigo, né? Ele vai lá no diário de bordo, por exemplo, posta lá uma mensagem, eu serei super indelicado se eu não responder para ele, se eu não trocar uma ideia com ele, né? Então, eu passo a ter um relacionamento muito mais pessoal do que na sala de aula, porque na sala de aula, muitas vezes, a gente não consegue mesmo dar atenção. Como é que eu vou dar atenção, né? Não dá para dar atenção. Cada um está aqui, o pessoal muito mal escuta, quanto mais se pronuncia, né? Quanto mais se pronuncia. No ambiente virtual, eu sou praticamente constrangido a fazer isso. Eu, particularmente, não sou, eu faço com muito prazer, mas o professor é constrangido a estabelecer esse relacionamento, a fazer essa aproximação. Autonomia é outra característica, como na modalidade presencial, a EAD tem um objetivo de desenvolver autonomia, capacidade de auto-organização, de autoprodução, capacidade do estudante de emancipar-se, de se tornar sujeito da aprendizagem. A autonomia é a capacidade que precisamos desenvolver para organizar nossas ideias, para fazer síntese de pensamentos e usar os conhecimentos em diferentes situações, tirando nossas próprias conclusões. Segundo Moraes, 2008, a EAD, se bem planejada, né, pode se constituir em um instrumento útil de formação do aprendiz e desenvolvimento de sua autonomia. Perfeito? Então, de fato, isso acho que fica bem claro nessa modalidade. Talvez mais do que na presencial. Embora ambas requeram isso, e isso seja um objetivo comum, tanto em uma quanto em outra modalidade. Levar o aluno a experimentar essa autonomia. Por favor, alguém pode fazer essa leitura? É a possibilidade de diálogo em ambientes virtuais, com os colegas e professores, com os objetos de estudo, nos processos de reflexão e produção. O diálogo é possível quando há compreensão do outro, dos significados que atribuímos ao que é discutido. É a busca pelo entendimento de um objeto em estudo. Pois é. É um ambiente que estimula a dialogicidade, né? Desde que
haja esse interesse, né? Desde que haja essa disponibilidade para o diálogo. Evidentemente que o diálogo não se estabelece de forma unilateral. Tem que haver essa bilateralidade para que ele ocorra. Ok? Alguém? Socialização. Aí a área estimula a colaboração, desenvolvimento da capacidade de participação, tanto em espaços presenciais quanto virtuais. Lembrando que os encontros presenciais são requeridos nesse tipo de formação, né? Especialmente em cursos de licenciatura, cursos de graduação e pós-graduação, há uma exigência de também momentos presenciais. Então, estimula a colaboração, a socialização, o desenvolvimento dessa capacidade de participação em grupo, né? Você tem que discutir ideias, você tem que, nos fóruns, participando dos encontros virtuais, como chat, videoconferência e tal, quando isso é requerido, né, pelo professor, e num curso à distância, isso precisa ser requerido, esses encontros virtuais são importantes, são necessários. Então, nesse momento, há uma socialização muito forte. E é interessantíssima essa experiência. Quando eu fiz vários cursos à distância, né? E foi muito interessante. Eu fiz uma especialização, por exemplo, em telemática aplicada à educação, que é justamente essa formação para o uso das tecnologias na educação, pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E a gente tinha alunos de várias partes, vários estados e tal. Só nos encontrávamos virtualmente, né? Então aqueles encontros virtuais fizeram com que a gente se aproximasse, a gente ficasse íntimo. E quando houve o encontro final, os encontros finais para apresentação do trabalho final, etc., lá em Recife, foi muito interessante a gente encontrar aqueles que a gente conhecia só à distância. A gente vê pessoalmente e tal, as pessoas que a gente só se relacionava à distância. Foi uma experiência bem interessante. Outra característica é a abertura, por favor. A abertura na EAD surge na diversidade e abertura na oferta de cursos, no contexto histórico discutido anteriormente. Recebemos essa característica ao observarmos o quanto os cursos podem ser colocados de forma diferente, traduzindo poucos ou muitos, com apenas Com pequenas abertura, né? Amplia os horizontes, amplia as possibilidades de participação. Abertura muito grande, essa característica. Outra característica é a educação permanente. Muito bem, então essa oferta, essa disponibilidade permanente é uma característica bem interessante da EAD, né? Se você quiser, você não para nunca mais de estudar. Isso é um fato. Isso é um fato. Basta estar procurando cursos na internet, cursos nas universidades, tal, fazendo os vestibulares aqui e acolá. Você faz milhões de cursos. Uma graduação atrás da outra, uma pós-graduação atrás da outra, porque oferta tem. Hoje só não se qualifica quem não quer.
Só não avança quem não quer. Flexibilidade, outra característica. A modalidade de A a B foi criada para atender estudantes de diferentes universidades, principalmente em relação ao tempo e ao local de estudo. Muito bem. Flexibilidade, né? Extremamente flexível. Construcionismo contextualizado. Construcionismo é a ideia do construtivismo, né? Da ideia da construção social do conhecimento, a construção de forma coletiva do conhecimento. É o construcionismo contextualizado. Vamos lá. Esta característica precisa estar mais presente nas propostas e é, pois, caracteriza o atendimento ao interesse dos alunos, sugerindo estudos que abordem contextos que constituem a sua realidade. Um produto contextualizado e segundo o aluno está vinculado à realidade da pessoa ou do local onde é produzido e utilizado. Isso aí é uma coisa que depende muito da competência de quem está envolvido, especialmente do professor, né, que é quem domina, que é o especialista no conteúdo, na disciplina, que vai construir o espaço, ofertar os conteúdos e tal. Então ele tem que ter essa preocupação, estar contextualizando aquele conteúdo para a realidade do seu aluno, né? Com base em tais características, podemos mencionar os movimentos que caracterizam os processos de ensino realizados nesta modalidade. Essa é a leitura de textos de autores como Nunes, Pret, podemos destacar que na EAD, Pode continuar. professores e alunos podem ficar separados por uma diferença temporal e espacial. 2. O aluno precisa aprender a fazer a gestão do seu tempo de estudo, pois cabe a ele escolher os melhores horários e locais para desenvolver os estudos. É importante incluir neste processo de gestão os horários de comunicação com colegas e professores. 3. É uma modalidade de educação que necessita de recursos tecnológicos para viabilizar a interação de professores e alunos, telefone, computadores, com acesso à internet, tecnologia de videoconferência. 4. A linguagem para a comunicação é a escrita, utilizando recursos como e-mails, fóruns, chats, ferramentas avaliativas e etc. Mas, a depender do modelo de EAD, outras linguagens são utilizadas, como a linguagem sonora, de vídeo e webconferências. Ok? Aí nós temos esse destaque, né, com base nessas características. Eu tenho uma dúvida. Como é que ficaria a educação à distância, como fala de democratização, acesso a todos, questão dos alunos com necessidades especiais? Como é que isso? Muito bem. O Moodle tem essa preocupação, né? A plataforma, o ambiente Moodle, a plataforma Moodle tem essa preocupação da acessibilidade. Ele é um sistema que é parametrizado segundo as normas da W3 e tal, que é vamos dizer assim, o ambiente gestor e tal, que trabalha a questão da acessibilidade na internet. Então, com base nessa preocupação, ele permite uma série de recursos bem interessantes se você for trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais. Entendeu? Então, você pode usar leituras de tela, você pode usar uma série de recursos para, dependendo da necessidade especial do aluno, ele poder ter acesso, tá, a esse ambiente.
Evidentemente que aí o material didático deverá ser adaptado também à realidade desse aluno, a essa deficiência do aluno, né? Se você vai trabalhar com alunos surdos, por exemplo, não adianta colocar vídeo, nem o áudio, não adianta usar esse recurso. Então, o professor que vai trabalhar com o aluno, ele tem que ter essa preocupação. Quem é meu aluno? Quem é meu público-alvo? Mas hoje, professor, a educação à distância, ela já consegue atender a... Tem trabalhos, tem cursos, cursos que atende bem a essa demanda. Entendeu? O cego tem os recursos, por exemplo, de leitor de tela. Você tem, quando você vai trabalhar com um cego, aí é o contrário. Você vai usar muito áudio e vídeo. O vídeo não adianta, mas o áudio, principalmente. E você usa muito o recurso do leitor de tela, que é um recurso a que o Moodle está adaptado para ser usado com esse recurso. Está entendendo? Então, por exemplo, ele abre a tela e o leitor de tela vai lendo tudo que está nela. Né? Por isso é importante, por exemplo, quando você vai botar sua foto. Muito bem. Eu vim preparado para poder não sofrer tanto. Eu tenho 25, acho que dá um. Daqui a pouquinho eu dou uma. Continua, né? Então, leitura. Sim. Por isso que é importante, toda vez que você vai publicar alguma coisa no Moodle, né, e você vai colocar alguma coisa para lá, para o servidor, é importante você colocar uma pequena descrição daquilo. Por exemplo, na foto a gente não está fazendo isso, mas tem um campo embaixo da imagem para você descrever a imagem. Foto de fulano de tal. Por quê? Porque na hora do leitor de tela, quando ele passa pela foto, ele vai ler para o cego, para o deficiente, para o visual que está ali na frente, exatamente o que está na descrição. Então, quando o leitor de tela passar pela tua foto, ele vai dizer foto de Francisco. Está entendendo? Aí o cego, na verdade, essas pessoas adquirem uma percepção violenta. Né? Eles têm uma sensibilidade, eles têm uma capacidade fora do comum. Eles têm uma capacidade de criar as imagens na mente que é incrível, é fantástico. Entendeu? É impressionante. Então, quando o leitor de tela faz a leitura, ele vai ler o que está ali na descrição. É importante sempre a gente ter essa preocupação. Né? Como a gente não sabe o nosso público, de repente, quer dizer, eu sei, né? Não tem nenhum deficiente visual na sala. Mas sempre é bom criar essa cultura, entendeu? Porque eu fiz esse termo. Quando se fala de normalização dessa política, a gente pensa muito só no acesso à questão da distância, né? O fulano que não pode ir até a universidade tem esse acesso. Aqui, quando se fala de normalização, está além disso, além do espaço geográfico. Isso. Por isso que eu estava pensando, como é que fica a questão, porque pensando no presencial, a gente já sabe quanto a dificuldade é grande. Os alunos apenas são inseridos, eles não são incluídos, muitas vezes. Não vou generalizar, mas muitas vezes são só inseridos. Aí eu fico imagina na educação à distância, que necessita de uma interação maior, dependendo da necessidade. Dependendo da necessidade, até a educação presencial é complicada. Aliás, né? Jamais pensando em qualquer tipo de discriminação, jamais, né? Porque, de fato, essas pessoas, elas precisam ser incluídas, né? É uma questão não só social, mas humanitária, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não pode negar que, em qualquer situação, ela
já vai ter um certo prejuízo. Seja no modelo presencial, seja no modelo à distância. Vou lhe dizer mais. No modelo à distância, você minimiza muito esse problema. No modelo à distância, pode perguntar às pessoas portadoras de necessidades especiais qual é o modelo, se elas já tiveram a oportunidade de experimentar o jeito, qual é o modelo que elas mais gostaram. Todos eles dizem que é na modalidade à distância. Porque minimiza muito os problemas dele. A começar pelo deslocamento, né? Que eles não têm que coisa. E eles passam a ter uma intimidade muito grande com a máquina deles. Então, eles têm uma intimidade muito grande. Então, eles se relacionam muito bem com a tecnologia depois que eles adquirem esse domínio. Porque a máquina passa a ser o meio campo para tudo. Imagina aquele físico, prêmio Nobel de física, né, inglês. O cara, ele faz tudo, ele só pode fazer as coisas com a máquina. Na verdade, é o computador que faz as coisas. É claro, não é ele que faz, mas é o computador que dá vida, né, ao que ele faz. Eles são instruidor professor para acompanhar aqueles alunos, né? O professor, ele dá só o que tem que fazer. Aí eles instruem os instrutores para ficar acompanhando aqueles alunos, porque total X de alunos, né? Deveria ser mais ou menos por aí, entendeu? Embora esse é um problema grande no Brasil, a questão da tutoria. A questão da tutoria é um grave problema na educação à distância. É um dos entraves para uma educação à distância de qualidade no Brasil. Entendeu? Porque a figura do tutor é uma figura muito importante e o tutor não é reconhecido, valorizado, ele não é tratado da forma que deveria. Né? Ele é uma figura secundária, ele é visto como uma figura secundária, uma figura de menos importância, quando não é. Ele é um professor que está com aluno, que está desenvolvendo um trabalho pedagógico. Né? Os alunos ficam cobrando do professor. Aí quando tem um tutor, ele acha que não é a mesma coisa. Não, porque realmente não são a mesma coisa. Cada um tem o seu papel. Só que há uma desvalorização do papel do tutor, do profissional, do papel do tutor. A começar pelo tipo de contrato que é feito com ele. Está entendendo? Enquanto o professor titular, ele é um professor da universidade, isso eu estou falando em termos de UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é o modelo predominante. Enquanto o professor titular é um professor da universidade, que é chamado para compor e para conduzir aquela disciplina online, à distância, o tutor não. O tutor é um cara que ele contrata ali, um monitorzinho que ele contrata ali para prestação de serviço, entendeu? Ganhando, e é quem trabalha mais, ganhando uma bolsazinha mínima, irrisória, tá entendendo? E com uma responsabilidade enorme, tendo uma responsabilidade enorme. Então é um negócio que é mal feito. No modelo brasileiro, é mal feito. E são essas coisas aí que a gente vai falar, sempre a gente vai falar. Quando alguém vem dizer para mim, eu não gostei, foi uma decepção, eu não discordo, porque realmente, muitas vezes há decepção. Mas por que há decepção? Por que não foi bom? Porque não é por conta da modalidade, não é porque é a distância que foi ruim. É porque a maneira como foi conduzida foi errada. O processo foi mal gerido. Está entendendo? Alguém pode dar continuidade? Nesta modalidade, há uma possibilidade de comunicação simultânea, com um grande número de estudantes, por exemplo, por videoconferência. Pode. 6. Os recursos são antecipadamente planejados e os materiais são produzidos com antecedência. Há uma espécie de
pré-produção, e esta pré-produção pode envolver a organização de materiais em textos impressos, né? Impressos. A organização de materiais, Em texto impresso, programas de rádio, televisão, vídeos, materiais digitalizados e disponíveis em ambientes virtuais da internet. Muito bem. Pode continuar. Os materiais didáticos usados são elaborados para estudos independentes do professor, com a linguagem bem clara, reflexões ao longo do processo, atividades avaliativas e sugestões de estudos complementares. Há uma estrutura organizacional a serviço do educando. Sistema de informação e comunicação, secretaria, tutoria, equipe de produção de materiais, didático, campus central, polos de apoio presencial, etc. Então, isso aí são as características, né, que envolvem a educação à distância, são os elementos que precisam estar compostos ali, existir ali para essa modalidade. Além dessas características, podemos afirmar que a comunicação, os processos de interação entre professor e aluno ou entre alunos na modalidade à distância, pode ser favorecida em um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA, né? Que é o ambiente que a gente usa. Esse ambiente, espaço virtual de aprendizagem, é a possibilidade de estarmos juntos, mesmo distantes. Podemos estar juntos porque existem outros modelos de EAD, né? Mesmo nesse formato telemático, que não usam ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle, por exemplo. E aí ainda não é tão legal, né? Não é tão proveitoso, porque vai usar muito, por exemplo, as transmissões via satélite de vídeo, com aulas de professor, depois um fórum para discussão de um tema qualquer, ou um chatzinho eventual, mas esses ambientes, o ambiente virtual de aprendizagem, nesse modelo que a gente está usando, ele é completo, né? Então, ele vai muito além da somente oferta de conteúdo, ele envolve o acompanhamento do aluno, ele permite a avaliação do aluno, ele permite a compreensão, né, do aprofundamento ali dos temas e a interação entre todos os envolvidos. Então, é um ambiente completo, um ambiente de ensino-aprendizagem completo. Permite você desenvolver todo o processo, né? E nem sempre esses ambientes são usados, mas hoje a maioria usa esses ambientes. Este ambiente espaço virtual de aprendizagem é a possibilidade de estarmos juntos, mesmo distante. Podemos estar juntos em uma sala de aula, em um prédio, como podemos estar juntos em uma sala de aula virtual. Para estarmos juntos na sala de aula de um prédio, ao participarmos de um curso, temos que nos locomover e tal. Isso aí a gente já sabe, né? Já viu. Nos dois casos, podemos estar muito próximos ou muito distantes um do outro em nossos pensamentos, ações e sentimentos. O espaço virtual disponível na internet não é um espaço físico, mas é um espaço de todos, mesmo que ainda tenhamos problemas com a via tecnológica de acesso a ele, sendo limitada a poucos. Ainda, infelizmente, nós temos esse problema, né? Pleno século XXI, o Brasil com a 8ª economia do mundo, né? Com um governo que se diz democrático, não alterou nada, mesma coisa, mesmas dificuldades e tal. Bom, o ambiente virtual é real, então, mas porque requer, né? O ambiente virtual é real, pois estamos presentes nele, sentindo, aprendendo, comunicando, a partir de uma via de espaço físico, teclado, monitor, o mouse. Eu suspeito, mas gosto sempre de afirmar isso. De fato, para mim, o ambiente virtual ele mexe muito comigo, né? Eu me sinto muito próximo do aluno no ambiente virtual. Eu me sinto muito mais próximo do aluno no ambiente virtual do que em sala de aula, né?
nas interações que eu estabeleço e tal, na comunicação que eu faço. Estamos terminando. Tem esse videozinho que eu acho que a gente já viu. Se não vimos, vamos dar uma olhadinha nele. Vamos ver se roda. Eu estou usando uma conexão 3G ali, compartilhada do celular, que não está muito boa. Várias formas de que formas essa educação à distância pode ajudar a presencial, né? Mas já vimos esse vídeo? Acho que já. Né? Mas vamos ver. Fundamentalmente, a educação presencial é feita no espaço físico, na sala de aula. E à distância você não tem uma sala de aula normal. Mas esse conceito hoje está um pouco mais complicado, porque uma parte da educação, mesmo a presencial, começa a ser feita também no que chamamos ambientes virtuais. Quer dizer, podemos encontrá-los além da sala de aula, em outros espaços, seja através principalmente da internet, de programas que nos permitem reunir, nos comunicar, nos falar em outros espaços. Isso também afeta a educação presencial. Mas a educação à distância, fundamentalmente, é poder estar aprendendo com professores, mediados por tecnologias e distantes fisicamente. Esse é o conceito fundamental. Agora, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade, ou talvez desconheçam, né, esses conceitos chaves, né? Presencial, semipresencial, educação continuada. Acho que a gente podia destrinchar um pouco esses conceitos para o nosso público, professor Silveira. Acredito que é importante termos conceitos, mas não nos aferrarmos muito a eles com distinções muito fortes. O que mostrou o vídeo, em primeiro lugar, é que através da mediação de tecnologias, o distante e o presencial se confundem num intercâmbio comunicativo. Quando nós falamos em educação à distância, nós muitas vezes evitamos falar do presencial, radicalizamos a distância como uma condição de educação, e isso não é verdade, porque sempre recorremos a essa forma de interação humana, que é uma forma de convívio. Com isso, não se está negando a possibilidade de ter fatos educativos em situações de isolamento e de distância real e absoluta. Mas, cada vez mais, essas coisas se misturam. De certa maneira, já se estava um pouco presente, eu me lembro que estudei muita geografia com um professor que eu jamais conheci, que foi o Haroldo de Azevedo. Isso porque o meu professor usava muito o texto do Haroldo de Azevedo. E hoje é possível, como disse muito bem o programa, agora há pouco, é possível que o professor, que eu, dando uma aula na Universidade Federal Fluminense, receba um colega meu da Universidade de Bolonha para me falar sobre pedagogos italianos do século XIX. Isso não deixa de ser presencial, porque ele está presente ali, esse é o ponto. Virtualmente presente. Então, o que está, quando se fala na distância, nós estamos sempre falando em superação da distância e provocação de uma presença. Porque educação é interação. Essa interação é que tem que estar presente. Professora Maria Luísa, gostaria de falar? Eu queria só completar um pouco no seguinte sentido, quer dizer, eu acho que o grande desafio é que a educação à distância traz de volta a necessidade da gente aprofundar o que é educar. E educar no sentido de que sujeito está aprendendo. E como esses sujeitos têm, nos seus ciclos vitais, diferentes maneiras de aprender, as tecnologias nos trazem, como educadores, o desafio da decisão criteriosa de uso apropriado das tecnologias. E dentro dessa decisão, o que sobretudo hoje se coloca é a possibilidade de um coletivo interagindo. Ou seja, não é mais a relação professor-aluno estendida, mas é sobretudo alunos e professores em diferentes lugares, trocando e conseguindo, nessa troca, construir conhecimento novo. Esse é que é o grande desafio que segue, mais ou menos, o que já vem sendo colocado com a contribuição do Moran e do outro.
Tá certo. Professor Moran, eu ainda gostaria de insistir na questão de explicar um pouco melhor esses conceitos, né? Eu acho que são conceitos que não são muito conhecidos. Do que é semipresencial, do que é presencial, até onde vai um, até onde entra o outro. Educação presencial é dentro de uma sala de aula, professores e alunos juntos. Semipresencial significa que em determinados momentos estamos juntos todos e em outros momentos estamos separados fisicamente, geograficamente, mas conectados, de alguma forma interligados, interagindo. E a distância significa que predominantemente nós estamos distantes fisicamente, mas conectados, podendo interagir. O conceito de educação à distância muda um pouco daquela ideia de isolamento para a ideia de interação. O grande foco atual é a possibilidade de, com tecnologias mais telemáticas, poder participar. Tá, atividade proposta, né? É só para encerrar com a atividade. Mas há outras características que você pode perceber nas leituras recomendadas ao longo da disciplina. O interessante é vivenciar e continuar estudando sobre essas modalidades para caracterizarmos ainda mais, né, melhor, para termos uma ideia mais clara ainda do que é a educação à distância. Nesse sentido, queremos fazer a seguinte proposta, né? Ou as seguintes propostas. 1. Fundamentando-se no estudo realizado até aqui, faça comparações entre as características da EAD e as características da educação presencial que vivenciamos nas escolas, universidades e tal. E nesse movimento de comparação, reflita sobre a importância de vivenciarmos processos de ensino e aprendizagem na modalidade à distância. Vocês entenderam a proposta? 2. Ao longo dos nossos estudos, cada um possa propor alguma outra característica desta modalidade no fórum especificamente criado para esse fim. Entre no AVA, nossa disciplina, e participe. Então, a ideia, gente, é que no fórum, então, é a atividade voltada para esse módulo, para esse conteúdo, no fórum Características da EAD, vocês possam estar discutindo essa questão da característica, fazendo essa comparação entre a modalidade presencial, a modalidade à distância, conforme está sendo proposto aqui, né? Sempre à luz da realidade que a gente vive, dos cursos que vocês já fizeram, presenciais, de como funciona a escola e tal, e numa proposta de como seria possível usar a educação à distância nesse contexto que a gente vive, né? Então, sugira novas características que você vê, enfim, lá no fórum. O fórum está aberto para você participar efetivamente com as suas contribuições, tá? Acho que é só isso mesmo, acabou.